Você é... Orfeu de Lira. Orfeu? Eu já ouvi falar dele. É verdade, Shun. Eu também. Ele é o lendário Cavaleiro de Prata, que dizem ter um poder superior aos Cavaleiros de Ouro, Orfeu de Lira. Orfeu de Lira é um dos Cavaleiros de Prata mais poderosos em Cavaleiros do Zodíaco. Seu poder era tão impressionante que ele frequentemente era comparado aos Cavaleiros de Ouro. Orfeu estava longe de ser um cavaleiro comum, pois fazia parte de um grupo seleto de cavaleiros musicais em Saint Seiya. Esses cavaleiros manifestavam e controlavam seus cosmos através de instrumentos musicais, usando cordas e sons para atacar ou restringir seus inimigos. Ao olharmos para a história de Saint Seiya, fica claro que os cavaleiros musicais são extremamente poderosos e possuem habilidades únicas. Alguns exemplos são Orfeu de Lira, Mime de Benedinash, Sorento de Sirene, Faraó de Esfinge e até mesmo Pandora, que utilizava sua harpa para torturar os espectros de Hades. Mas nesse vídeo, nos focaremos na história de Orfeu de Lira, que é repleto de altos e baixos, assim como o mito que envolve seu nome na mitologia grega, ao qual apresenta muitas semelhanças com sua própria história. Mas antes de explorarmos sua história como cavaleiro, te peço para já deixar o like no vídeo para dar aquela fortalecida no canal aqui no YouTube. E caso você goste do conteúdo, não hesite em se inscrever no canal para acompanhar mais de perto os futuros vídeos. Começando no início, Orfeu de Lira, como Cavaleiro de Prata, vivia no santuário e era apaixonado por uma mulher chamada Eurídice, que morava em um vilarejo próximo ao santuário. Todos os dias, eles se encontravam para que Orfeu pudesse tocar sua lira, produzindo músicas tão belas que até mesmo o grande mestre do santuário e os 12 Cavaleiros de Ouro admiravam sua arte. Mas infelizmente, em um dia triste, Eurídice foi picada por uma cobra venenosa e acabou falecendo. Orfeu ficou completamente arrasado, mas de alguma forma ele conseguiu uma audiência no submundo com Hades e Pandora. Não sabemos ao certo como ele fez isso. Talvez tenha sido necessário despertar o oitavo sentido para acessar o inferno, como aconteceu na saga de Hades, ou talvez Orfeu achou outra maneira de entrar no submundo. Mas de qualquer forma, Orfeu conseguiu sua audiência com o Imperador Hades. Orfeu tocou uma música triste e bela para Hades, em troca da alma de Eurídice. A sua música agradou Hades, mas é importante lembrar que nesse momento, Hades ainda não estava completamente despertado. Podemos concluir também que Pandora apreciou a música de Orfeu, pois Pandora também era uma amante da música e frequentemente tocava sua harpa. De qualquer forma, Pandora e Hades concordaram com a proposta de Orfeu, e após ouvir a música de sua lira, Hades devolveu Eurídice a Orfeu, mas com uma condição. Durante o caminho de volta à Terra, eles não deveriam olhar para trás nenhuma vez, pois isso faria com que seu desejo nunca mais se realizasse. Por favor, diga ao Imperador Hades que eu jamais esquecerei o que ele fez por mim. Ah, Orfeu, quero dizer mais uma coisa. Até que vocês cheguem ao mundo dos vivos, você não deve olhar para trás nenhuma vez. Se o fizer uma única vez, seu desejo nunca mais poderá ser realizado. Mas Pandora desejava que Orfeu permanecesse no mundo dos mortos para que ele pudesse tocar sua lira para Hades e para ela mais vezes. Então, tendo esse objetivo em mente, ela conspirou com o espectro Faraó de Esfinge para prender Orfeu no inferno. Quando Orfeu avistou uma luz que ele acreditou ser o Sol, o Cavaleiro de Lira, pensando que finalmente havia alcançado a saída do inferno, cometeu o trágico erro de olhar para trás. Como resultado, o corpo de Eurídice foi transformado em pedra, impedindo-a de retornar à Terra. E aquela falsa luz era na verdade um espelho de Pandora, que Faraó de Esfinge usou para enganar o cavaleiro. Orfeu, sem saber da trama, decidiu permanecer no inferno ao lado de sua amada, cumprindo sua promessa com Pandora e Hades e tocando sua lira para eles. Mas mesmo estando no inferno e agora servindo ao exército de Hades, Orfeu possuía um coração justo e leal a Atena. Isso ficou evidente quando Seiya e Shun chegaram à segunda prisão do inferno e Orfeu os salvou, deixando-os inconscientes e fingindo a morte deles para protegê-los da música de Faraó de Esfinge. Acorde noturno. Orfeu. Já havia dito.
Eu mesmo cuidarei deles dois. Além disso, faraó, eles já estão acabados. Não há nada do que se queixar. Orfeu carregou os corpos inconscientes de Seiya e Shun e os deixou em um jardim repleto de flores, o único lugar de todo o inferno, tirando campos elíseos, que poderiam crescer flores. Quando Seiya e Shun acordaram, encontraram Eurídice, que lhe contou o motivo de Orfeu estar no inferno. Posteriormente, os dois Cavaleiros de Bronze se reencontraram com Orfeu, e ele argumentou que eles deveriam ter fugido quando ele poupou suas vidas. Em seguida, a mesma luz que Orfeu havia confundido com a luz do sol há muito tempo atrás aparece sobre o jardim de flores. Dela surge Faraó de Esfinge, revelando a traição de Orfeu e assumindo a armadura de Atena para si. Ao descobrir que o faraó era o responsável pela transformação do corpo de Eurídice em pedra, Orfeu decide enfrentá-lo de uma vez por todas. Usando a sua lira, Orfeu consegue fazer Faraó soltar a armadura de Atena. No entanto, o espectro contra-ataca tocando sua harpa, que quebra a corda principal da lira de Orfeu, impedindo-o de usar suas ofensivas musicais. Faraó, se aproveitando da oportunidade, ataca Orfeu com sua balança da maldição, mas é o próprio espectro que sofre os efeitos de sua própria técnica, ao perceber que tudo não passou de uma ilusão criada pela lira de Orfeu. Após reconhecer que foi um erro tentar trazer Eurídice de volta à vida, Orfeu decide lutar como um verdadeiro cavaleiro de Atena. Com o poder Acorde Noturno, Orfeu finalmente derrota Faraó de Esfinge. O quê? O quê? Mas por quê? Ele prendeu a corda-sol com os dentes. Então essa é a melodia da lira que encantou até o imperador Hades. Eu admito minha derrota. Após derrotar Faraó, Orfeu chega a Judeca com Shun e Seiya escondidos dentro de um baú repleto de flores, para uma audiência com Hades e Pandora, ao qual Orfeu frequentemente tocava sua lira, se aproveitando da situação para armar uma emboscada para o imperador do submundo. Porém, Pandora desconfia e ataca o baú com sua lança, aparentemente sem acertar nada. Em seguida, os três juízes do inferno chegam, convidados por Pandora para ouvirem a lira do Orfeu. O Cavaleiro de Lira colocou todos para dormir com sua melodia sombria, a serenata da viagem da morte. Determinado, ele parte para enfrentar Hades, mas é interrompido por Radamantes, que não caiu em seu truque. Antes que o espectro possa atacar Orfeu, Seiya salta do baú e ataca Radamantes com seu poderoso meteoro de Pégasus. Aproveitando a brecha, Orfeu avança em direção a Hades, mas ao se aproximar, percebe que Hades é idêntico a Shun, seu companheiro Cavaleiro de Andrômeda, e usa o mesmo pingente. Determinado a acabar com a Guerra Santa, Orfeu ataca com toda a sua força de seu acorde perfeito, fazendo Hades desaparecer. Radamantes e o Cavaleiro de Lira se enfrentam novamente em um confronto intenso, até que o impasse se estabelece. Após o pedido de Orfeu, Seiya lança seu poderoso meteoro de Pégasus contra ele e Radamantes. O ataque de Seiya põe fim à vida do Cavaleiro de Lira, que antes de morrer, confia a Seiya e Shun a responsabilidade de proteger Atena. Em seu último suspiro, Orfeu deixa um legado de coragem e sacrifício. Você é realmente um cavaleiro de Atena. Orfeu. Cuidem dela. Atena. Protejam. Atena. Orfeu. Orfeu, não. Agora ele não precisa mais usar essa lira nas batalhas, não é, Seiya? Em tudo, a história de Orfeu e sua morte são bastante bonitas, apesar de ter cometido o erro de servir a Hades por um determinado tempo e fazer um acordo com o Imperador do Submundo. Mas isso é justificado pela situação difícil que Orfeu de Lira passou, que foi a morte de sua amada, o que fez ele tomar decisões erradas e precipitadas. Mas se não fosse pela ajuda de Orfeu de Lira, com certeza Shun e Seiya estariam mortos na segunda prisão do inferno, pela música de Faraó de Esfinge. E no fim, deu a sua própria vida como leal cavaleiro de Atena para deter Radamantes.
Com esse sacrifício, a história de Orfeu acaba aqui. A partir de agora, ele se tornará uma estrela e tocará apenas músicas de amor. No céu noturno de verão, basta olhar com atenção na direção da constelação de Lira para ouvir a doce melodia da lira de Orfeu. Com certeza, relembrar a história do maior cavaleiro de prata já existente em Saint Seiya é muito nostálgico. E sabe o que também é nostálgico? O seu like e a sua inscrição aqui no canal. Então não perca tempo e já apoie aqui o nosso canal. E não esqueça de comentar o que achou da história de Orfeu de Lira e o que você pensa sobre o personagem. Bem, infelizmente esse vídeo fica por aqui. Então, até a próxima.